Na Band FM, quem ama não esquece. Tem coisas que fogem da nossa compreensão. Mas tem um pequeno detalhe que faz tudo ter sentido no final. Esse detalhe se chama destino. A minha história começa quando eu ainda era um menino. Um menino mesmo, sabe? Eu tinha só 12 anos e não sabia nem o que era amor de verdade. Mas foi nessa época que eu tive a minha primeira namoradinha. Foi nela, inclusive, que eu dei o meu primeiro beijo. E por isso, mesmo sendo uma coisa muito inocente, me marcou demais. Mesmo sendo muito jovem e não sabendo quase nada da vida, eu gostava demais da Pandora. Pandora Mariana. Ela tinha esse nome diferente mesmo. Mas depois de 2 anos juntos, ela acabou terminando comigo. Eu acho que ela foi ficando mais madura e eu ainda era muito moleque. Mulher amadurece primeiro, né? Aquele foi o meu primeiro amor. E por toda a vida, eu guardei aquela fase com muito carinho no meu coração. Os anos se passaram, eu mudei de escola, fiz faculdade, comecei a trabalhar e nunca mais ouvi falar da Pandora. Claro que eu tive outras namoradas, outras experiências. Me apaixonei, mas nunca dei realmente certo com nenhuma mulher. Parecia que eu não tinha nascido para ser feliz no amor. Aliás, nessas minhas experiências, eu fui traído algumas vezes, abandonado outras. E até quando eram pessoas legais, era eu que perdia o interesse. Até que um dia, eu tive um sonho. Um sonho, mas foi um sonho muito esquisito. Desses que a gente fala, da onde a minha cabeça tirou tudo isso? Nesse sonho, uma mulher vinha andando na minha direção no meio da rua. Eu não conseguia ver o rosto dela direito, não conseguia reconhecer. Mas o que ela falava, eu escutava perfeitamente. Era muito claro. Gustavo, eu preciso da sua ajuda. Como assim? Minha ajuda? Você precisa da minha ajuda? Por quê? Pra quê? Aliás, quem é você? Você sabe, você vai saber. Você precisa me ajudar. Como assim? Promete que vai me ajudar, promete? Eu preciso que você prometa que vai me ajudar. Eu tô te esperando. Sabe esses sonhos que não têm pé nem cabeça? Que não fazem o menor sentido, mas que de alguma forma mexem com a gente? Pois é. Eu acordei assustado, fiquei balançado. Principalmente porque, apesar de não conseguir ver o rosto daquela mulher, eu sentia que eu a conhecia. Mas por quê? Por que essa mulher apareceu no meu sonho pedindo ajuda? O que eu tinha que fazer? Aquele sonho acabou ficando na minha cabeça o dia inteiro. E era uma sensação, no mínimo, muito esquisita. Muito. Naquela noite, depois de chegar em casa do meu trabalho, eu comecei a ver alguns sites de notícia, como eu sempre fazia todos os dias. E aí, eu percebi uma notícia pequena, bem pequena, dessas que não tem nenhum destaque. Mas essa notícia me chamou a atenção e eu cliquei para ver. Estava falando sobre um acidente que tinha tido naquela madrugada anterior, um acidente muito grave de carro. E aí falava que a motorista era uma mulher de 32 anos e ela tinha sido a única vítima. Tinha sido levada em estado grave para o hospital. Mas o que me chamou mesmo a atenção foi o nome. O nome da vítima. Adivinhe qual era? Pois é, Pandora Mariana. Esse mesmo nome, e ainda mais com a idade, a mesma idade que eu. Não era coincidência, só podia ser ela, só podia ser a Pandora, que tinha sido a minha primeira namorada, o meu amor de infância. Era ela, com certeza. E para mim, olha,
Eu li, li de novo aquela notícia e foi um choque. Tudo bem, a gente não se via há quase 20 anos, mas era natural que eu ficasse balançado de ver que uma pessoa conhecida tinha sofrido um acidente grave e estava entre a vida e a morte no hospital. Eu fiquei bem mexido, muito. E foi aí que eu comecei a ligar os pontos. Eu lembrei do meu sonho, o sonho que eu tive na noite anterior. Uma mulher que eu não conseguia ver o rosto, mas que eu sentia que eu conhecia, me pedindo ajuda. Me pedindo ajuda, assim, no meio da rua. Será possível? Como? Ou será que eu estava viajando demais? Que aquilo era coisa da minha cabeça? Não podia ser só uma coincidência. Nada daquilo era coincidência. No mesmo dia do acidente, eu sonhar e depois ver a notícia. Era coisa demais. Essa história não saiu mais da minha cabeça. Na verdade, eu nem consegui dormir direito naquela noite, pensando em tudo. Por isso mesmo, no dia seguinte, eu fui tentar achar qualquer notícia sobre a Pandora. Mas não tinha mais nada. Eu não encontrei mais nada em site nenhum. Mas a matéria que eu tinha lido no dia anterior estava lá. Falava inclusive para qual hospital tinham levado ela. E mesmo sabendo que era meio maluquice da minha cabeça, que era tudo muito estranho, eu fui até lá. Eu fui até lá para tentar saber alguma coisa. Fui até o hospital. E quando eu cheguei, perguntaram se eu era da família. E quando eu disse que não, ninguém quis falar nada sobre a Pandora. Eu poderia, naquele momento, simplesmente ter virado as costas e ido embora. Aquela mulher não era minha namorada, não era minha amiga, não era parente, não era nada. A gente nem se falava há quase 20 anos. Mas por algum motivo, talvez até pelo sonho, eu não conseguia mais tirar aquilo da minha cabeça. Então eu não fui embora, porque eu não conseguia deixar para lá. Eu pensava comigo, de alguma forma, eu vou ter que conseguir saber se essa mulher é mesmo a minha primeira namorada. Eu fiquei insistindo, sabe? Por horas, ali, na recepção do hospital, até que alguém me dissesse alguma coisa. E a única coisa que eu fiquei sabendo foi que o estado dela era mesmo muito grave. E que ela estava em coma, correndo risco de morte, inclusive. Olha, a partir daquele dia, sempre, antes do meu trabalho, eu passava no hospital atrás de novidades. Acabei até ficando amigo de uma enfermeira que ela foi com a minha cara. Ela é quem me passava algumas informações. Eu ainda perguntei se a Pandora tinha marido, namorado, mas ela me falou que só a mãe que ficava lá com ela todos os dias. Eu estava até meio sem graça com aquela situação, mas eu não conseguia parar de ir até o hospital. Já fazia quase uma semana do acidente e a Pandora ainda não tinha acordado. E eu sentia que eu precisava saber qual seria o desfecho. Eu não conseguia deixar para lá, de verdade, eu não conseguia. Aquilo ficou na minha cabeça. Até que no 7º dia, a Pandora acordou. E a enfermeira do hospital me disse que tinha contado para ela que tinha um amigo que sempre ia até o hospital para saber qual era o quadro clínico. A Pandora ficou curiosa. Falou que eu podia entrar no quarto. E quando eu fiquei sabendo disso, me deu um medo. Eu senti que eu não estava preparado. Primeiro eu fiquei feliz, sabe? Por saber que ela tinha acordado. Mas depois eu fiquei meio envergonhado pelas minhas atitudes. Meio que caiu uma ficha que eu estava parecendo um doido, né? Mas como naquele dia eu já estava no hospital, eu decidi que eu tinha que falar com ela. Quem é você? Oi, Pandora. Como você tá diferente, eu não sei se você lembra de mim. Eu sou o Gustavo. Gustavo? Faz quase 20 anos que a gente não se vê. Gustavo? Que Gustavo? A gente se conheceu há muitos anos. A gente namorou por um tempo, lembra? Éramos muito pequenos. Meninos. Gustavo, eu nunca namorei.
nunca namorei nenhum Gustavo. Eu acho que você tá me confundindo com alguém. Quando ela falou aquilo, eu juro que fiquei meio chateado. Percebi que talvez aquele namoro tivesse sido muito mais importante para mim do que para ela. Mas também, já fazia tanto tempo, né? Ou será que talvez ela só tivesse meio confusa ainda? Afinal, ela tinha passado uma semana dormindo. Tinha acordado só há algumas horas. Podia ser isso. Eu queria ficar mais. Queria conversar com ela, mas ela estava com sono e queria dormir. Pediu, inclusive, desculpas e disse que estava muito cansada. Aquele poderia ter sido o fim daquela loucura. Mas já que eu tinha chegado tão longe, eu não queria mais parar. E por isso eu pedi para visitá-la de novo no dia seguinte. Ela ficou meio assim, sem saber o que dizer, mas por incrível que pareça, acabou deixando. No dia seguinte, então, eu apareci de novo no hospital. E ela, apesar de estar com vários curativos e bastante machucada, já parecia bem mais disposta. A gente conversou bastante e ela disse que estava sim se lembrando de mim, mas só vagamente. Não tinha nenhum momento específico. Não conseguia lembrar de detalhes. Como, eu pensava? A gente tinha namorado por quase 2 anos. Tudo bem, foi um namorinho bobo, inocente. Mas quase 2 anos de namoro. Até a mãe dela, que eu encontrei lá naquele dia, lembrou de mim. Verdade. Mas a Pandora, não. A Pandora não lembrava quase nada. Mesmo assim, eu passei a visitá-la quase todos os dias. Levava um lanchinho, um chocolate, flores. Às vezes ficava por horas lá conversando com ela e com a mãe. Olha, eu sei que pode parecer estranho, mas eu estava gostando daquilo. Eu estava gostando de conhecer de novo alguém que eu não via há tanto tempo, por quem eu sempre tive um carinho muito especial na minha vida. E ela parecia estar gostando também da minha companhia. A gente falava sobre tudo, sobre várias coisas. Eu acabei descobrindo também que ela era professora, que morava perto de mim, que nunca tinha se casado e que nem tinha namorado. Acredita? A gente conversou sobre muitas coisas e eu acabei contando para ela sobre o meu sonho. A essa altura, eu admito que já estava bem mais encantado por ela. Mas ela percebeu que eu estava me envolvendo. Ela percebeu e acabou me dando um corte. Gustavo, eu tô gostando da sua companhia. Como você pode ver, eu não tenho nenhum outro amigo que venha me visitar. Sou muito grata por você vir aqui, por você me trazer sempre alguma coisa de presente, mas eu não quero que você misture as coisas, entendeu? Eu? Misturando as coisas? Esse negócio de você ficar sonhando e achar que é comigo, de você ficar, sabe, vindo me ver todos os dias. Eu tenho medo que você confunda as coisas que a gente tem. Eu digo que é só amizade mesmo que a gente tem, entendeu? Eu sei, Pandora. Agora, a gente não precisa falar sobre isso, sabia? Mas quando você estiver alta, de repente, eu admito que eu estou interessado em você. Olha, tudo tem sido muito intenso para mim. Você pode achar que é maluquice da minha cabeça, mas eu sei. Era você, eu sei, era você no meu sonho. Vamos fazer assim. Vamos com calma, tá bom? Uma coisa de cada vez. Tá bom, tá bom. Eu preciso primeiro me recuperar. A Pandora ficou internada por quase 1 mês. E durante todos aqueles dias, não teve nenhum sequer que eu deixei de visitá-la. Quanto mais o tempo passava, mais eu me convencia de que tudo aquilo já tinha sido escrito. Tudo aquilo aconteceu como tinha que acontecer. Tudo para que a gente se reencontrasse. Olha, o fato de eu nunca ter dado certo com ninguém, o fato dela também não ter se casado, o acidente, o sonho, a notícia no site, olha, tudo isso era para ser. Como não acreditar? Quando ela recebeu alta, fui eu quem a levei para casa. Eu comprei flores, bombons, levei bexiga. A gente tinha muito para comemorar. Ela tinha que comemorar a segunda chance de viver. Passou por momentos difíceis.
A gente tinha que comemorar. Comemorar muito. Ela tinha que comemorar a segunda chance de viver. E eu tinha que comemorar o novo sentido que a minha vida tinha ganhado no último mês. A nossa história era para ser. A Pandora, aos poucos, começou a perceber isso. E depois que ela voltou para casa, ela me deu a chance que eu precisava. Posso falar? A partir daí, a gente nunca mais se desgrudou. Desde aquele primeiro dia no hospital, não teve mais nenhum dia que eu não tivesse ao lado dela. Nenhum. Em algumas semanas, eu trouxe ela para minha casa e fui eu que cuidei dela depois do acidente. Eu que ajudava nos cuidados, nos curativos, no tratamento, fisioterapia, tudo eu. Mesmo sem nenhuma intimidade, mesmo a gente praticamente sendo dois estranhos, fui eu quem fiz tudo. E o que eu posso dizer a você é que o amor, no nosso caso, o amor não nasceu, porque o amor já existia. A gente só precisou dar a chance de ele se mostrar. A minha história com a Pandora começou há 20 anos, quando nós éramos duas crianças, e depois recomeçou da maneira mais inusitada possível. Mas a nossa história deu certo. Hoje, o que eu tenho para contar a você é que nós somos casados. Estamos esperando o nosso primeiro filho. É verdade. Olha, você nunca pode duvidar do destino. Por mais que a gente muitas vezes não entenda a vida, por mais que a gente não entenda os caminhos que a gente está seguindo, lá na frente, tudo vai fazer sentido. Porque Deus sempre está olhando por nós. Tudo mesmo nessa vida tem uma razão de ser. Nada é coincidência. E eu sou a prova viva disso. Tudo na nossa vida já está escrito.